Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Salmo 122. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é Deus. Deus poderoso, Deus da glória. Salmo 122. Aleluia. Salmo 122. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Somente até aí. Podem tomar os vossos assentos. Primeiramente, venho agradecer ao meu Deus e meu Pai por mais uma oportunidade de estar ministrando em sua casa, me dando essa oportunidade de trazer algo que Ele colocou em meu coração para trazer aos irmãos. Quero agradecer aos pastores locais, pastor Caio e pastor Eliane, que Deus abençoe grandemente a vida e o ministério de vocês, que além de meus pastores, são meus primos, sangue do meu sangue. Em nome de Jesus, irmã Adriele, missionária Adriele, agradeço pelo convite, que Deus continue abençoando, iluminando o seu ministério e a sua vida. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, na Bíblia, nós temos vários tipos de livros. Nós temos os livros históricos, onde Deus fala acerca dos homens. Nós temos os livros proféticos, onde Deus fala com os homens. E nós temos os livros de Salmo, onde os homens falam com Deus. Maiormente, o livro de Salmos, que é maior em sua quantidade de capítulo, Salmos não é só orações, eles são orações em forma de cânticos, ou cântico em forma de orações. O livro de Salmos, que é maiormente em forma de capítulo, como eu já disse, ele tem história. Eles nos mostram o conteúdo histórico desde a origem de Israel e seus patriarcas. Ele também há um conteúdo profético sobre a vinda de Jesus, se tratando da sua encarnação, como também de seu reino sobre a terra. Sendo esse um livro de conteúdos proféticos, nele também tem instruções, profecias eclesiásticas, profecias a respeito da igreja salva exercendo o seu chamado aqui na terra. Sendo assim, por haver nesse livro, uma profecia sobre a igreja do Senhor Jesus, ele que seria comprada pelo sangue derramado no Salmos 22, pelo bom pastor no Salmo 23, que sobe ao céu e é glorificado no Salmos 24, e que reina sobre as nações no Salmos 2, nós temos então no Salmo 122 instruções para a igreja militante, instruções para a gente conseguir exercer o trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou em nossa responsabilidade, que é trazer a palavra do Senhor de forma correta. E no Salmo 122 é um salmo que mexe muito comigo quando eu leio. Muitas das vezes eu parava e lia o Salmo 122 e passava a folha, não conseguia compreender ele. Muitas das vezes eu passava e olhava o Salmo 22 e pensava, é apenas um salmo. É apenas um cântico em forma de oração. E nele, quando eu passei a aprofundar, quando eu orei e falei, Pai, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga para essa igreja? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga nessa noite? Ele me mostrou o Salmos 122. Ele que deve ser uma influência, ele me mostrou o que acontece na vida de alguém por causa de mim, ou o que acontece de mim, na minha vida por causa de alguém. Um salmo que além de ser apenas palavra, ele tem muito algo atrás dele.
O Salmo 22, 122, é um salmo de um peregrino que chega ao seu destino, pois o povo de Deus, irmãos, eles viajavam em grupos, a caminho de Jerusalém para lá cultuar, para lá adorar, assim como a gente faz aqui, a gente vem à casa do Senhor e o adora, e traz uma melhor adoração para Ele. E nos primeiros versos, a gente vê um peregrino caminhando, e um grupo passa, e esse grupo que se dedica a influenciar um que está parado. Esse grupo percebe que esse que está parado precisa chegar no mesmo destino que ele. Esse grupo percebe que aquele que estava sentado precisava chegar em Jerusalém para lá cultuar também. Repare que a Bíblia, ela tem história de Deus em missão de resgatar um homem perdido. E quando a gente para ver a história de pessoas que Deus usou, pessoas que Deus levantou para fazer parte da redenção, automaticamente a gente se pergunta, como isso se aplica a mim? Eu posso imitar isso aqui? Como eu posso ser como ele? A Bíblia nos ensina a sermos pessoas influentes. Quando Jesus diz que temos que ser luz e sal, ele nos diz que temos que influenciar, mudar certos ambientes onde a gente passar. Está na moda agora, pastor Cairo, a palavra influência. Pessoas que nunca construíram nada te dando críticas construtivas. Pessoas, pastor Cairo, que nunca cuidaram nem da própria vida, falando mal de pastores de igreja que lideram 80, 100 pessoas. Pessoas que acham que por ter certas quantidades de seguidores no Instagram, acha que pode influenciar na vida de alguém que busca, de alguém que ora, de alguém que jejua, de alguém que tem intimidade com Deus. Pessoas que estão no Instagram, que estão na internet, que acham que pode ser influência para alguém e quer falar mal daquele jovem que busca incessadamente a palavra do Senhor. E com isso eu quero trazer aos irmãos como influenciar. Primeiro passo para influenciar: convide alguém. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não recebeu uma ordem. Ele não falou vai. Ele recebeu um convite. Ele falou, vamos à casa do Senhor. Aquele que estava parado em um canto, ele chegou e passou e falou, vamos à casa do Senhor. Alguém que estava parado ali, que estava cansado, que estava desanimado, ele parou e viu ele parado ali. Aquele grupo que passava e disse, vamos à casa do Senhor. Ele fez um convite, ele não o obrigou. Então o primeiro passo, quer influenciar? Comece convidando. O mundo chama, irmãos. E é por isso que temos que chamar também. O mundo, pastor Cairo, você está ali na esquina, ele fala, vamos ao boteco? Vamos usar droga. Vamos ao prostíbulo. O mundo chama. E a igreja do Senhor Jesus, que tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você acha mesmo que a gente não deve influenciar? Que a gente não deve fazer um convite? Irmão, se o mundo chama, a gente tem que chamar mais. Se o mundo chama, a gente tem que chamar o dobro, porque nós temos os generais dos generais conosco. Nós temos o Deus dos deuses conosco. Então, se Deus quer que a gente chame, a gente tem que chamar. Ele colocou essa responsabilidade na minha, na sua vida. Convide alguém, porque o mundo, ele não pensa em duas vezes quando vai convidar uma criança dessa a fazer parte de alguma coisa mal. Ele não pensa duas vezes quando chama o irmão para ir ao boteco. Ele não pensa. Então, por que nós somos igreja de Cristo, que queremos o bem para nós e para os nossos irmãos, não devemos influenciar? Irmãos, o mínimo que devemos fazer para influenciar a vida de alguém é dizer, vem. É dizer, vem. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Irmão Danilo, será que tem jeito para esse meu problema? Vem e vê. Irmão Danilo, será que aquela dificuldade que eu tanto passo, será que tem problema? Será que tem uma solução? Perdão? Vem e vê.
Apocalipse 22, 17. Quem tem sede, venha. Quem ouve, diga amém. O Espírito e a noiva dizem, vem. Convide, irmãos, para ler a Bíblia. Convide, irmão, para pregar. Convide, irmão, para ensinar a palavra. Convide alguém para mudar a própria vida. Viu alguém desviado? Irmãos, vamos. Viu algum irmão lá da igreja, que se você sabe que ele é da igreja e ele está desviado, irmão, vamos para a casa do Senhor. Vamos ler a Bíblia. O convite pode salvar a vida de alguém. Um convite pode mudar um cenário de alguém. Eu, o pastor Caio e todos que estão aqui, um dia recebeu um convite de alguém. Se a gente não tivesse recebido esse convite, talvez nós não estaríamos aqui. E é com isso que eu quero trazer esse tema para a palavra de hoje. Influência. Então a gente viu como influenciar uma pessoa. Primeira parte, convite. Segunda parte, irmãos, trabalhe em grupo. Trabalhe em grupo por quê? Quanto mais perto a gente quer estar do nosso Pai, a gente automaticamente, quando sente aquele carinho, quando a gente sente aquele aconchego, a gente quer que as pessoas à nossa volta venham também. Me recordo que quando eu comecei a vir para a casa do Senhor, a minha maior sede que eu tinha era de trazer a palavra para todos à minha volta. Eu olhava lá para casa, eu via meus pais, e eu falava, meu Deus, eu quero chamar eles para a igreja. Eu ia para a escola, eu ia para algum lugar, falava, meu Deus, eu quero chamar alguém. Glória a Deus. A gente tem que voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente está no primeiro amor, a gente não tem vontade de fazer nada fora da igreja. Quando a gente volta ao primeiro amor, a gente se recorda como era a nossa vida antes de vir à casa do Senhor. Quando a gente volta ao primeiro amor, a gente se lembra de como éramos usados pelo diabo. O quanto que o diabo massacrava a nossa vida. E eu me parou para ver, irmãos, e eu falo que tem pessoas doentes espirituais por conta da gente. Pessoas que estão esqueléticas falando espiritualmente por conta da gente. Porque a gente tem a palavra do Senhor. A gente sabe a palavra do Senhor. Mas a gente vem à igreja, escuta a palavra, toca na gente e a gente guarda para si. A gente guarda para nós. A gente não prega para o irmão que está ali. A gente fica obesamente falando, fica obeso espiritualmente, irmãos. A gente guarda a palavra só para a gente e não coloca para fora. Isso é ficar obeso espiritualmente falando. Quanto a palavra do Senhor disse, alegrei-me quando me disseram, repita comigo, disseram. Isso aqui, irmãos, é plural, é um grupo. Ele não disse assim, alegrei-me quando alguém me disse. Ele disse, disseram. Eram muitas pessoas chamando um. Era um grupo chamando um. Um que estava parado, que ninguém dava nada para ele. Um que alguém passou e disse, aquele ali não tem mais jeito. Mas aquele grupo do Senhor Jesus passava naquele caminho que foi marcado o encontro com Deus e falou, olha quem está ali, vamos convidá-lo? Vamos à casa do Senhor? E depois, muitas pessoas falam assim, pode pensar, mas se aquele irmão recusasse? E se aquela pessoa não quisesse ir? Irmão, você fez a sua parte. Irmão Danilo, se eu chamei e a pessoa não quis vir, eu fiz a minha parte. Agora é com Deus. Agora é Deus e aquela pessoa. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra, irmãos. Não é você pregando para ela que vai fazer ela se converter, não. Você é um instrumento na mão de Deus que faz aquela pessoa se converter. Mas não é você, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em vocês, que faz a obra na vida daquela pessoa. Irmãos, Jesus veio como gente ao mundo. Ele andou entre a gente. Ele voltou para o céu em um corpo glorificado, sendo glorificado, e quando a trombeta tocar, ele vai voltar para buscar quem? A gente também. Então vamos andar preparados. Convide alguém. Fale do amor de Deus para alguém. Eu não sei onde é que o nosso Senhor Jesus está querendo nos levar com essa palavra, mas eu sinto que a gente está precisando, principalmente a gente jovem, precisando evangelizar. Eu falo principalmente a gente jovem porque a gente tem muito contato com pessoas jovens. A gente tem muito contato com crianças.
E é esses que nós temos que trazer também. Não que os outros não tem que trazer eles. Mas essas crianças, esse jovem, é onde o mundo está mirando. O mundo está querendo tirar nossas crianças, pastor Cairo. Querendo tirar sabe, aquela humildade que elas têm. Aquela ingenuidade que a criança tem. Aquela coisa que de falar, pai, eu posso ir para algum lugar? Eu posso ir ali? Hoje em dia as crianças não têm mais isso, irmãos. Crianças estão querendo ter um nível mais alto. Mas não é por culpa delas, é o mundo. Então temos que salvar nossas crianças, temos que salvar o nosso jovem e temos que salvar os nossos senhores e senhoras também. Amém, irmãos? Pessoas desigrejadas, irmãos, pessoas que estão fora do caminho do Senhor, acha que pode fazer tudo sozinho, acha que não precisa mais nem do nosso Pai. Pessoas quando saem da igreja, pode perceber que muitas têm vontade de retornar, mas não têm forças espiritualmente. Não consegue vir, porque o inimigo planta uma coisa na mente delas, que elas acham que consegue vir à casa do Senhor sozinho, e não consegue. O evangelho, irmão, ele não te isola. Uma coisa que te isola é satanização, não é evangelho. Ninguém é melhor que ninguém na casa do Senhor. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Somos um grupo, irmãos. O nosso Senhor Jesus, ele andou em grupos, em pessoas para influenciar umas às outras. Então temos que seguir o caminho do nosso Pai, o caminho certo, de influenciar, de andar em grupo. E para a gente trabalhar em equipe, tem que haver unidade. Para trabalhar em equipe, tem que ter humildade também. Reconhecer o chamado um do outro. E qual o propósito desse grupo chamado igreja? Disseram, eu sou um. Imagina o salmista falando, irmãos, eu sou um, mas eles me viram. Eu sou apenas um, mas eles me viram. Eu sou apenas um, eles me viram. Esse é o propósito da igreja, ver os nossos irmãos, levar a palavra do Senhor. Irmãos, me perdoe falar, mas não é a gente que está aqui que precisa ouvir a palavra do Senhor. A gente já conhece ela. A gente tem que vir absorver a palavra do Senhor e levar para quem não conhece ainda. São esses também que precisam da palavra do Senhor. São eles que precisam ver o evangelho e falar, eu quero esse Deus para mim. Eu quero ser como a irmã, eu quero ser como o irmão. Eu quero ter essa unção que ele tem, que ela tem. Irmãos, a gente tem que convidar. Está afastado, convide. Está desigrejado? Convide. O propósito da igreja é trazer quem está afastado, tirar aquela pessoa do lamaçal do pecado, daquela imundícia ali e trazer para a casa do Senhor. Então, irmãos, vamos ter mais isso. Ter a humildade de falar, precisamos levar isso aqui adiante. A palavra do Senhor não vem até mim e para em vocês. Ela tem que vir a mim, parar em vocês e retornar para outras pessoas. Não pode parar aqui dentro dessas quatro paredes. Temos que levar além, irmãos. Veja como é o evangelho. Fale comigo porque isso aqui é muito forte. Evangelho é um. Evangelho é um. Salvando muitos. Agora, diga comigo de novo. Influência são muitos. Se importando com um. Isso é influência. O pessoal costumava dizer, se um sair, Deus manda outro. Isso não dá mais no meio de nós, irmãos. A gente tem que ver que o bom pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu, ele guardou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Ela tinha 99 dracmas. Não, ela tinha 10 dracmas, aliás. Uma se perdeu, ela foi atrás da única que tinha se perdido. Irmãos, Elias entra na caverna. Imagino eu que Elias entra na caverna e fala, só sobrou eu. Vou profetizar mais não. Chega por aqui. Deus vem na caverna e diz, o que fazes aqui, Elias? Senhor, é que tentaram matar eu.
Irmão, se você não der glória com isso. Aí Deus fala para Elias: Elias, eu tenho mais 7.000, mas eu estou aqui atrás de você. Elias, eu tenho mais 7.000, eu deixei eles, mas vim atrás de você. Então, se o nosso pai deixou 7.000 para vir atrás de Elias, irmãos, hoje em dia as pessoas podem ver a palavra do Senhor e ver assim: se você parar, Elias, Deus tem mais 7.000, Ele precisa de você não. Se você parar, Elias, tem mais 7.000 para servir a Deus, nós não precisamos de você. Irmãos, não, isso está errado. Isso está errado. O texto diz que Deus tinha 7.000, mas mesmo assim foi atrás de Elias, dentro da caverna. Mesmo assim ele foi atrás daquele que tinha se perdido. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele sabia o propósito que Ele tinha para Elias. E Deus tem um propósito para cada um daqui de nós. Então, se o irmão se afastar, vai atrás dele. Tem muita gente, irmão, que canta. Tem muita gente que prega. Tem muita gente que evangeliza. Então, Deus, por que eu? Se tem tanta gente, por que eu? Irmão, porque ninguém vai pregar como você. Ninguém tem o chamado que você tem. O que Deus tem para você é diferente, irmãos. Então é por isso que Deus quer você. Ele não quer o irmão da esquerda ou da direita, Ele quer você. Busque a Deus incessadamente, porque Ele quer você. Ele está sempre com os braços abertos para receber você. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 11 vai dizer assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Veja que o mesmo que tem amor pela humanidade, que é um amor transcendente, um amor que entra na nossa mente, e o mesmo que fala para eles que amou o mundo, que diz para nós que amou o mundo, é o mesmo que chega em você através da igreja e fala: eu amo você. Um Deus que ama o mundo, Ele sabe cada um de você aqui pelo nome. E não importa onde você se esconda, Ele te acha. Um amor transcendente é o do nosso Pai. E amar é isso, é influência. Irmãos, monta um grupo e vai atrás daquele irmão que se desviou. Monta um grupo e vai atrás daquela menina que se desviou. Não deixa aquela alma para trás, porque aquela alma tem muito valor para Cristo. Aquela alma que você talvez não dê nada, é a que Deus mais vai fazer obra na sua igreja através dela. Através dela, a sua vida pode mudar. Deus usa vasos, irmãos. E não pense você que por eu chegar aqui com gravata, todo engomado, eu vou ser o único a ser usado. Às vezes Deus te pega uma pessoa que maltrapilha e usa mais do que a mim. Então não julga as pessoas pela aparência. Deus usa todos à nossa volta. Quem Ele quer usar, Ele usa. Não tem barreiras para o nosso Pai. O mundo tem o diabo, mas nós temos o maior, o nosso Deus, o grandão da Galileia, que está habitando em mim e em vocês. É noite de resgate de vidas, irmãos. Irmãos, Jesus enviava os discípulos em grupo. O introvertido, que sozinho falaria: vem para Jesus. Em grupo ele brada, ele fala: vem para Jesus. Um introvertido que mal falaria sozinho, em grupo ele brada o nome do Senhor. Em grupo ele fala das maravilhas do Senhor em alta voz. Essa é a importância, irmãos, de estarmos em grupo. A gente está enxergando igreja hoje em dia como hospital. Igreja é hospital. Igreja é hospital. A igreja é hospital. Está pior que o SUS, irmãos. Eu não vou falar que a igreja não é hospital, porque é sim. Pessoas que entram maltrapilhas, pessoas que entram machucadas saem daqui curadas. Pessoas que entram aqui tristes saem daqui alegre. Pessoas que há muito tempo não via solução para seus problemas, quando passa dessa porta para cá, ela escuta uma palavra do Senhor e sai diferente. Ela sai com sua vitória na mão. A gente é igreja sim, é hospital sim. A igreja é hospital. Mas a palavra do Senhor fala que a gente é exército.
No hospital, você chega dodói, você toma remédio e você vai para casa. Irmãos, no exército, você chega dodói, a gente trata você e entrega a arma e fala: vamos guerrear, soldado? Vamos voltar para a guerra? A Bíblia fala que nós somos exército, exército de Cristo. A igreja não é só hospital. A igreja não é só hospital. Você acha que pelo pastor Cário, ele sendo pastor, ele não passa dificuldades? Você acha que ele, por trabalhar dentro do hospital aqui, ele não tem feridas espiritualmente? Que ele não passa dias difíceis, dias de tristeza? Não, irmãos. Ele está aqui triste, feliz, chorando. Ele vem para a casa do Senhor. Porque ele sabe que aqui é um exército, irmãos. Que ele precisa marchar no caminho do Senhor e levar a palavra adiante. Cumprir com o seu ID, com o seu chamado. Primeiro passo para influenciar, irmãos, convide. Segundo, trabalhe em equipe. Para de ser chato, irmãos. Me perdoe pela palavra. Obedeça à liderança. Obedeça o seu pastor e a sua pastora. Para de achar que por você às vezes ser mais velho que seu pastor, ser mais velho que a sua líder, você não tem que obedecer eles. Não, irmãos. Se submeta. Entenda o chamado de cada um, porque Deus dá um chamado para cada um, a quem Ele capacita. Às vezes o irmão é velho crente, já é velho na obra, e não tem a unção de quem entrou aqui ontem. Então se submeta à liderança. Ele está sentado, irmãos. Eu vou dar uma terceira aqui, a terceira dica do que temos que fazer para influenciar uma pessoa. Repita comigo: falar. A gente convida. Segundo, a gente trabalha em equipe. E o terceiro, falar. Ele está sentado, irmãos. Aí passa um grupo adorador. Vamos colocar adorador. Adorarei, Senhor, mais uma vez. Olha, um desviado. Está afastado dos caminhos do Senhor. Aí vem um segundo aqui atrás. Eu sabia que desviar. Eu tinha certeza. Aí vem o terceiro. Vivia na igreja aí, hoje está aí desviado. Eu sabia que desviar. Sabia? E por que não ajudou, fuxiqueira? Sabia que desviar, por que não ajudou? Não, irmãos, está errado. O grupo de adorador que passou, no que ele passou, ele viu alguém lá e disse: ei, vamos à casa do Senhor? Vamos para a casa do Senhor. Ele fez o convite, ele não julgou. Hoje em dia, pastor Cário, em vez das pessoas ajudar, elas julgam. Vê a pessoa desviada e fala isso que eu disse agora há pouco. Eu sabia que ia desviar, eu sabia que ia sair dos caminhos do Senhor. Estava na igreja só de fachada, só para disfarçar. Eu sabia que aquela ali era uma crentinha do pau oco. É o que eles falam. Alegrei-me quando me disseram, irmãos. Isso era um grupo dizendo para que muitos julgavam que não tinha mais nada, que era apenas mais um. Sabe o que aquele rapaz ali, aquele que estava ali sozinho, desviado, deve ter pensado? Eu era apenas um, mas ele me viu. Ele falou comigo. Essa é a importância de você falar na hora de influenciar. Essa também é a importância de você falar e gritar. Por quê, irmãos? Porque a militância gay está gritando, irmãos. Irmãos, a política grita. Irmãos, o povo do mundo grita, cantando músicas do mundo, cantando palavras de baixos escalões. E a igreja do Senhor, que tem o maior que todos, não pode gritar, não vai falar. A gente que tem que falar do Senhor, e você está deixando o mundo calar a igreja. Não, irmãos, fala. Essa também é uma influência. Falar. Fala, irmãos. Deus te deu essa língua, essa boca, esse rosto maravilhoso para você evangelizar, irmãos. Fala da palavra do Senhor. Trabalhe em equipe e você vai conseguir chegar lá. Esse grupo, eu sei que o culto é de jovens, mas se aplica a todos, irmãos. E os jovens também têm que se atentar com isso, porque geralmente os jovens são os mais vergonhosos. Mas deixa eu te falar, o inimigo, o pessoal do mundo não vai ter vergonha de chegar em você e te apunhalar pelas costas. Ele não vai ter vergonha de chegar em você e falar: vamos ali
Tem coisa boa para você ali. E você nunca mais volta para sua casa se brincar. Você nunca mais volta a usar um vestido longo. Cuidado com as influências. Cuidado, jovem, criança com quem vocês andam. Porque o mundo está aí, ele só está ensinando errado. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Irmãos, os profetas falavam, os patriarcas falavam. A igreja não vai ficar calada, a igreja tem que falar também. A igreja não mudou, o nosso pai não mudou. A gente, o ser humano que está complicando isso. Que está achando que a gente tem que se calar. Não, Deus dá o jeito. Eu não vou falar nada não, Deus fala com ela. Não, irmãos. Não. Se a igreja não falar, ela não influencia. Por isso está essa moda de influência, irmãos. Eu fico indignado mesmo com esse negócio de influência, porque só influencia coisa ruim. Por que eles falam e você não, irmãos? Porque tantas pessoas têm fã. Eu sou fã de alguém, eu sou fã daquela pessoa do Instagram, do YouTube. Por quê? Porque elas falam, elas têm lábia para falar das coisas do mundo. E por que a gente é crente e não pode ter lábia para falar do nosso Pai? Irmão Danilo, se eu receber a oportunidade, eu tenho vergonha de vir aqui na frente falar. Mas pede para vir aqui na frente falar da sua mãe ou do seu pai, do seu irmão. Você não vai ter muita coisa para falar? E por que o do nosso Pai Celestial, que te deu a vida, você não tem nada para falar sobre Ele? Por que o do nosso Pai Celestial, que faz tudo, que todos os dias te dá livramento, você não tem coragem de vir aqui falar, Jesus é bom, Jesus salva? As coisas do mundo a gente dá prioridade, a gente dá muita prioridade. E para o nosso Pai, muitas das vezes a gente deixa para lá. A gente, não, depois eu me converto, depois eu falo. Nosso Senhor Jesus me entende, Ele sabe do meu coração. Fica nessa que Deus sabe do seu coração, confiando somente nisso, que você vai parar num lugar que eu não vou nem falar onde, irmãos. A gente tem que evangelizar, a gente tem que falar do amor de Deus. A gente tem que, quando se ajoelhar para orar, falar, Pai, aconteceu isso, eu sei que o Senhor sabe. Mas a palavra do Senhor fala que a gente tem que dar nome aos nossos pecados. Falar o que aconteceu, para que a gente consiga receber o galardão, consiga receber o perdão. Então fale, irmãos. 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar. Anunciar é falar, irmãos. Anunciar é falar. É só a gente pegar a palavra do Senhor e ver que a gente consegue saber tudo, que todas as nossas dúvidas têm resposta na Bíblia. A palavra do Senhor não é difícil. A gente, com a nossa humanidade, que faz ela ficar complicada. A resposta para nossas perguntas tem aqui, mas a gente complica as coisas. O ser humano tem o mal de complicar as coisas. Eu não sei o que é, se é preguiça, eu não sei o que é, mas a gente tem um dom de complicar as coisas. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, que eu vi o irmão ministrando, o pastor Divino, e eu fiquei bastante abismado quando ele falou, que eu guardei para mim, é que quando Adão se cala, a serpente fala. Vamos até a casa do Senhor. E o resultado, Danilo? Olha que coisa linda que ele vai falar aqui no Salmo 122, 3. Ele agora faz parte do grupo e diz assim: nossos pés estão em Jerusalém. Nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Ele já chegou, irmãos, em Jerusalém. Aquele que recebeu apenas um convite, agora está em Jerusalém. Jerusalém, que é uma terra santa, que lá ele ia glorificar, exaltar o nome do Senhor. Que aquela tristeza que ele sentia antes, ele não vai sentir mais. E se caso ele sentir, ele vai saber que ele não está mais sozinho. Que na verdade ele vai saber que ele sempre esteve acompanhado. Mas que agora ele vai saber que ele tem alguém ali com ele, que ele tem um amigo. Ele que estava sozinho foi atraído, e ele está feliz no lugar do culto. A gente assembleano, irmãos, nós somos a congregação que mais ganha alma para Cristo, vocês sabiam disso? Mas infelizmente somos também a que mais perde almas, pastor.
Porque a gente faz todo um repertório para ganhar vidas, ganhar almas. A gente quer cuidar, a gente fala, vamos cuidar de você, aqui a gente vai tratar de você. Mas infelizmente depois que o irmão se converte, a gente esquece. A gente vai deixando ele, ver ele no culto, ó que bênção, tá vindo. Mas não vai lá dar um abraço, que bom que você veio. Que bom que você criou força de onde não tinha e veio para a casa do Senhor. A gente esquece de cuidar, irmãos, dos nossos irmãos. A gente esquece de cuidar daquela pessoa. A gente esquece que aquela pessoa custou tantas pregações, tantas orações para ela conseguir se converter. Custou para ela estar aqui na casa do Senhor. E a gente esquece de tratar ela aqui, de cuidar dela aqui. Quando ela falta um culto, a gente não se preocupa, pastor Cário, de ir lá e perguntar, será que aquela irmã está bem? Será que está tudo bem na casa dela? A gente esquece disso. A gente não faz isso. E quando vai ver, já é tarde. A irmã está em algum leito de hospital, por overdose, internada. Está em alguma rua dessas aí, drogada. Infelizmente é a verdade, irmãos. Então vamos cuidar, tratar dos nossos irmãos. E aqui no Salmo 122, ele já vai dizer, no 4, hoje, onde sobe as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Repara que ele já conheceu ali Jerusalém, que ele já está dentro ali da casa do Senhor, cultuando e adorando ele. No 5, pois ali os tronos do juízo, nos tronos da casa de Davi. Ele já conheceu tudo, irmãos. Aquele que não era nada, que não era ninguém aos olhos das pessoas mundanas, hoje às vezes, trazendo para o mundo de hoje, ele seria um pregador da palavra. E lá ele também era, ele já estava se tratando para conseguir evangelizar, conseguir tirar forças dele mesmo para levar o irmão para a igreja. E aqui, de acordo com os outros versículos, vai dizer a alegria dele pela obra do Senhor. A alegria que eu disse aos irmãos no começo da pregação, que é a maravilha que a gente tem, o amor que a gente tem que levar para os nossos irmãos. O mesmo amor que a gente sente aqui, que a gente tem que trazer para os nossos irmãos. E aquele que não era nada, que não era ninguém, hoje é um pregador da palavra. Foi um pregador lindo na palavra. Levou muitas e muitas almas para o reino de Cristo, para o reino do Senhor. Essas pessoas, irmãos, que muitas das vezes nós não damos nada, é como eu disse, é as que mais têm obra na casa do Senhor. Obreiro, principalmente, nunca falta responsabilidade. Vamos buscar o nosso Pai incessadamente. Vamos buscar a paz que reina em Jerusalém no nosso Pai, no nosso Cristo. Não busque sua cura nas coisas mundanas. Não busque a sua cura em músicas mundanas. Quando estiver desanimado, não fique em casa não, vem para o culto. Quando estiver sem força porque chegou do trabalho cansado, vem para o culto. Tem que fazer janta, irmão. Tenho que estudar. Não, irmãos. Não deixa Deus para depois, não. Uma vez eu vi uma ministração de um rapaz que dizia que era o aniversário dele e ele deu o primeiro pedaço de bolo para a mãe dele. E a esposa dele olhou. E ele falou, não, amor, não se preocupa. Eu vou dar o primeiro pedaço para minha mãe, mas o resto do bolo todinho é seu. Irmãos, não era sobre o resto, a quantidade do bolo. Era sobre a prioridade do primeiro pedaço. Então vamos dar o primeiro pedaço do nosso dia para Cristo. Acordou, não pega em celular não, irmãos. Acordou, não fala com a esposa. Com o esposo não fala, Deus, obrigado por mais um dia. Aí sim você pode dar bom dia para alguém, pode abraçar alguém. Mas a prioridade é o nosso Pai. Dá o primeiro pedaço do bolo para Cristo. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz, Ele não se entregou por metade. Ele se entregou por inteiro. Então, irmãos, vamos dar a primeira parte da nossa vida para Cristo. Porque é o único que eu garanto a vocês que nunca vão te abandonar. Você pode ter sim um pregador, um irmão que você se influencia, que você acha legal, que você acha bonita a forma que ele prega, que ele maneja a Bíblia. Mas ele um dia, irmãos, pode te decepcionar.
Infelizmente, ele é humano e ele um dia vai cair. Ele pode fazer algo que não te agrada. Mas o nosso Pai Celestial não. Ele nunca vai te decepcionar. Até nos momentos difíceis que você achar que já era, só está começando. E com isso eu encerro a palavra que o nosso Pai colocou em meu coração. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Porque, irmãos, foi uma semana orando e falando com o nosso Pai. Pai, o que é que o Senhor está tentando falar comigo? Porque, irmãos, antes de eu receber o convite da irmã Adriele, eu sonhei com o nosso Pai. Eu senti uma voz muito forte dentro de mim falando que eu tinha que ministrar em algum lugar. E eu falei, Senhor, mas o que eu tenho que levar para a sua igreja? E foi quando eu senti no meu coração que eu abri a Bíblia no meu serviço e apareceu Salmo 122. E automaticamente foi aparecendo um monte assim, sabe quando você pesquisa algo no Google e vai trazendo as respostas para você? Quando eu abri o Salmo 22, que eu comecei a ler, era como se eu leia um versículo e aparecia a resposta dele. E eu anotei tudo, irmãos, e está tudo aqui na minha agenda. E quando chegou no dia que a irmã Adriele me chamou, eu falei, agora eu entendi o que o Senhor queria que eu fizesse. É a palavra do Senhor, para quem o Senhor queria que eu dirigisse, era lá para o pastor Cairo. Que é uma casa que eu amo vir, porque onde eu me sinto muito, sabe? Ali eu sinto em casa, aqui eu me sinto em casa. Além dele ser meu primo, dele ser meus parentes, aqui eu sinto em casa, sinto abraçado. Então, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.